Bolsonaro precisaria entender de economia? Antes de mais nada, antes de começar o assunto desse vídeo, eu queria mandar um recado para vocês. Olha, eu fiquei sabendo através aí, né, de outros youtubers que o YouTube está tirando inscrição de canal, né? Várias pessoas estão perdendo sua inscrição, está sendo sua inscrição retirada do canal sem ela ter feito isso. Então eu queria pedir para você o seguinte: você que está assistindo esse vídeo, verifique se você está ainda inscrito no canal, verifica. E se você não estiver inscrito, vai lá e clica novamente em se inscrever, porque muito provavelmente isso está acontecendo inclusive com o meu canal. Beleza? Faça isso aí. Enfim, esse é um dos assuntos aí da última semana, uma das últimas polêmicas aí que tá rolando nas redes sociais, que é Bolsonaro admitir publicamente, ele já tinha admitido antes, né, mas essa polêmica só veio esquentar agora. Ele admitir publicamente que não sabe absolutamente nada de economia, mas para piorar a merda, ele resolveu dizer que não precisa saber de economia. Um presidente da república não precisa saber de economia. Aí ele fez essa comparação com a medicina, né? Ele disse, não, exigir que eu saiba de economia é a mesma coisa de exigirem que eu entenda de medicina. É uma das comparações mais estúpidas que eu já vi na minha vida. Mas vamos falar um pouco sobre isso. Existem determinados assuntos, determinadas questões, né, que nem todo mundo precisa entender. Não há uma necessidade de que toda a população de um país entenda, por exemplo, de engenharia civil. Não precisa fazer com que todo mundo saiba construir um prédio. Não precisa também fazer com que toda a população de um país saiba diagnosticar um câncer. Não precisa. Se tiver uma parcela pequena da população que saiba fazer isso, já está de bom tamanho. O sujeito que entende de política, que entende de economia e também sociologia e por aí vai, esses assuntos, essa parte mais de humanas, vamos dizer assim, é um sujeito que tende a se comportar melhor como um cidadão, que tende a votar melhor, que tende a ser menos enganado pelos políticos, que tende a ter uma consciência social melhor, que tende a ter menos preconceito, enfim, isso tem uma série de desdobramentos. Portanto, isso tem efeitos laterais, ou seja, o seu conhecimento a respeito desses assuntos melhora a vida da comunidade. Por isso que é de necessidade de que todo mundo saiba um pouquinho de política, um pouquinho de economia, sociologia. Então, Bolsonaro comparar o conhecimento da economia com o conhecimento da medicina é uma coisa tão retardada que, assim, não me surpreende porque é Bolsonaro. E o engraçado é que, no final das contas, a mensagem que Bolsonaro quer passar para a sociedade é a seguinte: o presidente de um país não precisa entender de absolutamente nada. Ele pode ser tapado. Basta ele informar a sua equipe lá, né? Ministro da Saúde, o ministro da Fazenda que vai cuidar da economia. Pronto, e o presidente, ele precisa apenas ser uma representação. Ou seja, tudo que o presidente precisa, o que Bolsonaro quer passar, a mensagem que ele quer passar para você é o seguinte: tudo que eu preciso para ser um bom presidente é ter memes engraçados na internet e frases de efeito. Só isso. E o curioso é que é o mesmo cidadão que falava mal, né, criticava direto, fazia ironia das burrices de Dilma, né, mas ele mesmo admite que não tem problema em ser burro. Economia é um assunto extremamente importante que o presidente da República tem que saber, sim. Ele não precisa ser especialista, ele não precisa ter se formado em economia, ele não precisa ter pegado 3 matérias de macroeconomia, de microeconomia, mas ele precisa entender minimamente. Ele não pode ser um analfabeto em economia, coisa que Bolsonaro é. E que, portanto, se você vai votar em Bolsonaro, você tem a mente assim, tem o cérebro tão pequeno quanto o dele. E por que eu falo isso? Porque tem opção. Se não tivesse opção, eu até falava, não, tudo bem, tá uma situação feia, não tem opção mesmo, mas tem opção. Ciro Gomes é um cara que entende economia. O Ciro pode ter vários outros defeitos, eu podia aqui elencar alguns defeitos do Ciro Gomes, mas você não pode dizer que ele é tapado, ele não é tapado. Ele entende de economia, ele entende de leis, ele é um jurista, na verdade, também, ele tem formação nessa área. Portanto, tem a opção. Você não pode nem usar desculpa. Não tem a opção, fazer o quê? Vamos votar pelo menos em Bolsonaro, que é um cara que é honesto, que não tem processo, nada aprovado contra ele. Mas só que para ser o azar, né, essa desculpa você não vai ter. Se Bolsonaro fosse tapado somente em economia, tudo bem, eu até perdoaria. Não, se ele fosse bom em alguma coisa, não, ele é um ótimo jurista, não, ele, sei lá, é um ótimo professor de história. Não, mas Bolsonaro é tapado em tudo. Bolsonaro não sabe fazer um ó com um copo.
Esse é o cara que vocês querem eleger para ser presidente do Brasil. E querem eleger simplesmente porque vocês querem restringir direitos LGBT e vocês querem ver bandido morto. É só por esses motivos que vocês vão eleger Bolsonaro. E ainda falavam mal lá da burrice de Dilma, né? E vou eleger Bolsonaro. Valeu. Não esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau.